Vamos ler comigo a palavra de Deus, que está no Evangelho segundo Lucas, o médico, no capítulo 19, versículo 28 e diante. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus? Amém. Amém. Vamos ler. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam-lhe: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as pedras clamarão, e você diz: glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus? Aleluia! Glória seja dada a Deus. Jesus é bom. Eu fico feliz de saber que a igreja, o ministério está crescendo. Quero, antes de tudo, dar um tema a esta mensagem. Essa mensagem é: abra o coração para o Rei da Glória, Jesus. Abra o seu coração para o Rei da Glória, Jesus. Amém? Quero, antes de tudo, parabenizar a todos os irmãos que estão empenhados no ministério, ajudando. Isso agrada o coração de Deus. Quero dizer aos irmãos lá de Pernambuco, da minha terra, um forte abraço. Que Deus continue abençoando meus irmãos, meus conterrâneos. Que essa igreja seja uma igreja bíblica, que fale da palavra simples, porque Jesus, a palavra de Deus é simples. Amém? Que vocês ganhem muitas almas para o reino do Senhor Jesus. Que a Deus toda a glória. Um forte abraço, meus irmãos, em Cristo, da amada estado de Pernambuco. Amém? Em breve a gente se vê. Amém? Porque Deus é bom. A Deus toda a glória. Amém? Meus amados irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus em Lucas, esse versículo 28 em diante, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Mas quando a gente fala na entrada triunfal de Jesus, tudo que aconteceu, tudo que nós lemos aqui, a gente tem que saber um pouco sobre a questão da Páscoa, porque foi justamente nesta época que ocorreu a entrada de Jesus. Eu estava pesquisando e vendo. Nós vamos ver que
Os judeus, eles aprenderam desde cedo, sempre foi falado para eles dos grandes feitos, das coisas maravilhosas que Deus operou e que Deus fez pelo povo de Israel. Eles sabiam de todas as coisas. Eles eram conhecedores da palavra. Eles falavam. E a Bíblia mostra que eles sabiam que foi na época da Páscoa, aonde em 2 Reis 19, 35 e versículo 37, eles sabiam que o rei Ezequias celebrava a Páscoa com o profeta Isaías e todo o povo de Deus. E quando eles celebravam, um anjo do Senhor, Deus mandou um anjo do Senhor, e este anjo destruiu o exército de Senaqueribe, destruiu totalmente. E eles saíram vitoriosos, eles sabiam. Isaías 37, 36, 38 também está escrito, mostrando sobre essa questão. Eles também sabiam que em Esther, no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, e 5 e 6, eles sabiam que nesta época também, a rainha Esther, pediu para que o povo de Deus fizesse um jejum. E eles fizeram. E Deus deu a vitória ao povo de Deus através deste grande ato de adoração e de entrega de todo um povo a Deus, pedindo o socorro de Deus. E Deus dá a vitória, porque este homem, Naamã, o inimigo dos judeus, caiu em desgraça diante do rei Assuero, e Deus deu vitória. E muitas outras foram os fatos que aconteceram, e eles sabiam disso. Eles tinham ciência das coisas de Deus. Então, esta grande festa que acontecia em Israel, ele trazia os peregrinos de todos os lugares, de todas as cidades que estavam ali no Império Romano, que viviam no Império Romano. Então eles vinham de todos os lugares para Jerusalém para comemorar a libertação dos israelitas do cativeiro do Egito. Grande era a alegria deles, e eles sabiam que muitas coisas aconteciam, e eles esperavam que algo acontecesse justamente na celebração a qual eles vinham para Jerusalém. E eles vinham em grande massa de homens, mulheres, crianças, famílias, vinham com muita alegria no coração para comemorar. Era uma ocasião tão festiva, onde todos viviam muito animados, mas aquele ano foi um ano especial, um ano diferente. Foi um ano diferente para eles. Eles estavam tão animados, o humor deles estava dobrado. A felicidade deles era muito grande. Por quê? Tão grande felicidade. Porque eles ouviam falar, porque já estava sendo falado em todos os lugares a respeito de um homem chamado Jesus Cristo. Este homem, Jesus, era um profeta, um homem de milagres. Então eles
encontraram Jesus. Então eles começaram a acompanhar Jesus. A alegria deles era tremenda, era grande demais. Porque eles ouviram falar. Não se via um profeta tal como esse. E em toda a história ele sabia que era durante a Páscoa que algo iria acontecer. Quando você pesquisa sobre isso, você vai ver todas essas questões a qual simboliza a Páscoa para eles. Eles esperavam o Messias, o libertador. Escute bem. Porque Jesus, ele não só curou os leprosos, expulsou os demônios, deu vista aos cegos, alimentou milhares com 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou pães e deu à multidão. Mas eles sabiam, porque já corria em todos os lugares, os feitos que Jesus tinha feito e realizado. E o grande divisor de águas no ministério de Cristo foi a ressuscitação de Lázaro. E eles sabiam, porque Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. E muitas das pessoas sabiam que Jesus era muito mais do que um profeta. Eles sabiam. Tinha gente ali, caminhando na multidão, que sabia, tinha no coração, que Jesus era mais do que um profeta, que Jesus era alguém muito mais especial, estava no meio da multidão. Escute bem, para você entender que Deus, Ele é o Deus de milagre, e Ele quer fazer em nós, homens e mulheres, que opere milagre da salvação de almas em quem precisa da salvação. Jesus quer te usar, Jesus quer me usar, Jesus quer fazer a diferença na minha e na sua vida, porque Ele quer que cada um faça a sua parte de um verdadeiro discípulo dele, que é pregar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E alguns especulavam muito mais que isso, que ele era alguém muito, muito especial, e que ele salvaria Israel da opressão humana. Já começou, estava com Cristo, estava andando com Jesus. Jesus operou milagres, maravilhas, pregou a palavra, falou do vivo caminho, de outras, do reino diferente, pregou para eles, pregou, eles ouviram, mas agora, eles que imaginavam, é o Messias, mas aí eles traz para uma situação ao qual eles estavam acostumados a ouvir, que sempre Jesus aniquilava os seus inimigos, destruía exércitos, fazia situações, e eles estavam presos naquele tempo, vivendo aquela situação, mas agora eles não entenderam, e eles estavam andando com Jesus, eles queriam que Jesus libertasse eles da opressão romana, andando com Jesus. Quando Jesus montou o jumentinho emprestado, era grande o alvoroço, era muita gente. Vem o jumentinho, alguém ajuda Jesus, coloca ele em cima, ele senta. As pessoas que estão com ele, ali, naquela situação, Jesus ele monta naquele jumentinho emprestado. Talvez alguém naquela multidão esperasse que esta seria a hora de Jesus declarar as suas intenções políticas. Estava tudo preparado. Multidão, Jesus descendo. Jesus entra em Jerusalém, ele vai entrar dentro de Jerusalém. Amados, ninguém ousou entrar em Jerusalém, nem João Batista, que Jesus fala, nascido de mulher, nenhum homem é maior do que João Batista.
João Batista foi convidado várias vezes para entrar em Jerusalém, mas ele não ousou entrar. Porque se ele entra, talvez se corrompesse. Só um poderia entrar, e esse era Jesus, o autor da vida, o Rei dos Reis, que senta em um jumentinho. Não veio com alaridos de coisas, de pompas de rei da terra, não. Ele não veio num carro do ano, não. Num grande camelo, ou seja lá, o que estava ali naquela época que era a sensação, não. Ele montou no jumentinho, que ninguém nunca montou. Ele entra de uma forma bem humilde, porque ele é Deus. O reino dele não é daquele mundo, não é daqui. O reino dele era maior, o reino dele é eterno. O reino dele é o qual nós estamos, irmão, buscando o reino de Deus. Não as coisas desse mundo, mas as coisas que vêm do alto, que é para sempre e é eterna. É este reino que o Senhor tem para mim e para você, aquele que busca Ele e que nunca retrocede nem olha para trás, mas segue o alvo que é Cristo, olhando sempre para frente, dizendo: Jesus está comigo, haja o que houver, Jesus é comigo. E se tudo acabar, eu vou para a eternidade, porque Jesus é comigo. Aleluia, Deus é bom, aleluia. E eles começaram a intenção política, não entenderam nada. Estavam ali agarrados nas coisas, olhando as coisas do mundo. Tem muita gente, irmãos, que segue Jesus, mas a ótica é errada. Segue Jesus, quer ver a libertação, quer ver sucesso, quer ver as coisas que vai passar, irmãos. Tudo passa. Nada é eterno, irmãos. Mas a palavra de Deus é eterna, essa não passa. É nessa que nós temos que se agarrar e ter a certeza que mesmo que a gente parta desse mundo, Deus tem poder para ressuscitar, e Ele há de ressuscitar naquele dia e nos dar um corpo glorioso e eterno, irmão, para viver com Ele. Aleluia! Estavam com Jesus, caminhando com Jesus. O Rei dos Reis sentou no jumentinho andando, e eles ali imaginando, conjecturando, pensando coisas. Muita gente está dentro da igreja pensando errado, irmão. Pense nas coisas que é do reino, pense nas coisas que é do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. A água está alagando, irmão, que é uma água diante do meu Deus, e meu Deus é tremendo e é poderoso, irmãos. O que é um problema, irmãos, diante de um Deus que é maior do que qualquer problema? O que é, irmão, impossível para um Deus, irmãos? Nada é impossível para o nosso Deus. Ele é Deus de glória, Ele é Deus de poder, Ele é um Deus supremo, Ele é maravilhoso. Eles imaginavam, irmãos, estavam andando com Jesus. Eles imaginaram que de uma forma milagrosamente Jesus expulsaria os romanos. Era isso que eles queriam. Era isso que eles estavam aguardando e até hoje aguardam. Eles não entenderam. Eles esperavam, porque eles ouviram tanto sobre a Páscoa, a situação que eles vinham, e que aconteceu, e que Jesus deu, e que Deus deu isso, Deus deu vitória, Deus usou o anjo, Deus é tremendo. Mas agora o próprio Deus veio em forma humana, e o Senhor dos Reis estava diante deles, para apresentar a Ele um reino maior, um reino eterno, e eles estavam ligados em Romanos. Estavam ligados nos romanos, porque nessa época, eles sabiam, eles dobravam a guarda romana dos soldados,
porque ele sabia que vinha muitos e muitos homens, mulheres, crianças, de todas as províncias e de todos os lugares. Lembra daqueles homens de caminhos de Emaús? Vinha de Emaús, 22 estádios de distância. Eles vinham a pé, ninguém pegava um metrô, um avião, não, irmão, era a pé. E vinha com alegria. Mas eles vinham buscar fazer aquela Páscoa de agradecimento por ser liberto do cativeiro do Egito. Mas agora o autor da vida está ali para dar uma libertação maior, uma libertação que eles não entenderam. Aleluia. Então alguém na multidão começou a declarar repetidamente: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Nós lemos capítulo 19, 38. Esta expressão está derivada do Salmo 118. Eles conheciam, irmãos. Tudo aconteceu, eles sabiam de muitas coisas. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo. Salmo 118, versículo 25 e 26. Pode ter sido um cumprimento, irmão, tradicional recitado pelos peregrinos, o qual eles faziam porque eles esperavam o Messias. Até hoje esperam. Eles faziam isso de caminho à celebração da Páscoa em Jerusalém, mas à medida que cada peregrino saudava Jesus com esta frase, eles todos começaram a recitá-la de maneira repetida e cada vez mais forte e cada vez com mais força: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, o povo se aglomerava ao longo da estrada, louvando a Deus, balançando ramos e jogando seus mantos na frente do jumentinho, conforme ele passava. Todos os sinais de respeito a uma pessoa da realeza, a um rei, mas não um rei da terra. Eles não entenderam, irmão. Meu irmão, qualquer rei que viveu, morreu. Qualquer rei que foi poderoso, foi embora. Mas o nosso rei, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores das nações. Aleluia! Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o eterno. Aleluia! Tudo eles faziam, irmãos, eles estavam fazendo para uma realeza, mostrando, tudo isso levava para uma realeza, um rei, um grande, poderoso rei. Aleluia, glória seja dada a Deus. Era a mesma coisa de dizer vida longa ao rei, era o que eles estavam acostumados, dizia vida longa ao rei. O rei chegava a 80, 100 anos, corria, ia embora. Mas esse não era vida longa, esse é vida eterna. O Deus da vida eterna, Ele é eterno. Ele é eterno. Era o significado por trás dos gritos de alegria. Talvez alguém ali no meio lembrou de Zacarias 9:9. Está fazendo isso. Muitas especulações aconteceram nesse grande dia, irmão. Tinha fariseus que repreendeu, mandou que ele calasse os seus discípulos, mas ele não ousou acalar. Então esses líderes religiosos judeus imediatamente reconheceram o significado e um simbolismo dessas ações de Jesus e os gritos da multidão. Eles perceberam, eles começaram. E para eles, hoje foi pregado aqui, é blasfêmia, é loucura, é blasfêmia. As pessoas estavam em delírio, irmãos. Para os seus ouvidos, tudo aquilo era blasfêmia, mas Jesus se recusou a finalizar a celebração. Jesus não. Se eles calarem, as pedras
clamarão. Está em Abacuque. Não podia, irmão. Ele é Deus. Jesus entrou, irmão, dentro da Jerusalém para libertar os religiosos que estavam presos, manietados à lei, vivendo, como foi pregado hoje, o vinho velho. Mas o vinho novo eles não queriam e não aceitaram. Jesus veio para libertar e confrontar os religiosos, estes homens que viviam dentro das sinagogas, e eles sabiam os gritos da multidão, tudo isso para eles eram blasfêmia. As pessoas estavam certas em dar as boas-vindas ao rei, porque ele era rei dos judeus, e ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Se ele tivesse calado a multidão, irmão, as pedras iriam falar. Está em Abacuque, capítulo 2, versículo 11. Aleluia. As palavras de Jesus podem ter dois significados. O louvor ao verdadeiro Messias não pode ser reprimido, e nem o testemunho eventual rejeição da cidade em relação a ele, porque eles rejeitaram Jesus, eles não quiseram Jesus, eles não quiseram, porque eles, embora estivesse ali louvando o rei, naquele momento, Jesus sabia muito bem que eles o rejeitariam. Jesus sabia. Por isso Jesus chega e chora olhando Jerusalém. Jesus vai chorar. No capítulo 19, versículo 41. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, e te apertarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visita. Ele sabia que eles que estavam gritando, louvando ao rei, iam negar e rejeitar ele. O reino de Jesus não estava em conflito com as autoridades políticas da época, não. Mas ele estava com as autoridades que se julgavam tão poderosas, religiosas, daquela época, que se achavam melhor do que todo mundo, se julgavam tão superiores, mas não fazia nada do que era agradável aos olhos de Deus, porque eles perverteram a verdadeira adoração ao Deus vivo. Sua missão não era promover a libertação política de ninguém, nem de uma cidade, nem de um povo, mas a libertação espiritual. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Está em Lucas 19:10. Meus irmãos, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Deus. Ele entrou em Jerusalém, pregou a palavra, mas muitos rejeitaram a sua palavra e não quiseram a palavra. Observe que muitos estavam com a visão de uma coisa material, humana, estavam no reino deles, olhando as coisas deste mundo, queriam a libertação do cativeiro romano, eles queriam a vitória. É isso, irmão, o que acontece, que muitos estão dentro das igrejas, irmãos, buscando vitória, buscando situações de melhoras para a sua vida, querendo as coisas melhores. Ele acha que isso é a vitória que Jesus quer te dar. A vitória que Jesus já nos deu, irmão, é ter o nome de um livro da vida. Jesus, ele já te libertou, Jesus já te deu vida. Então
então você tem que se alegrar com Ele, porque Ele é o teu Deus, e você não tem que buscar, irmãos, olhar para as coisas do mundo e se atemorizar e ter medo e se ficar triste. Irmão, aguenta firme, porque é logo ali. Jesus está dizendo: é logo ali, filho meu e filha minha, fica firme, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu grande rei, o Rei dos reis está conosco, o Deus de Jacó está conosco, e Ele nunca nos deixa só. Aleluia! Estavam com Jesus, uma turma com Ele, ia entrar em Jerusalém. Jesus ia pregar para os religiosos. Irmão, quantas pessoas estão presas à religião, irmãos? Quantas pessoas estão agarradas em religião? Quantas pessoas estão presas em dogmas, em tradições, em coisas, irmãos, que é rituais religiosos, irmãos. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus, o Rei da glória. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que dá vida eterna, é Ele que te faz mais que vencedor. Porque, meu amado, uma turma andava com Jesus, procurava, e olhando, e já estavam vendo, querendo vitória em situações. Não era essa a vitória que Deus queria dar a eles. Jesus queria dar algo maior, irmãos, e é isso que o Senhor Jesus quer dar a mim e a você. Não é uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, um emprego maravilhoso, não é nada disso, irmãos. Ele é poderoso, Ele pode te dar, mas não se ligue nisso, porque, meu amado, nesses tempos difíceis, nesse tempo de dor, irmãos, eu conheço pessoas que têm condições e que estão, irmão, presa a uma cama, irmão, não sabe o dia, não sabe a hora, está agonizando. Apenas o que ele quer não é uma mala cheia de dinheiro perto dele, aonde ele está ali sozinho. O que ele quer é um afago, é um carinho, é um amor. Meu amado, o maior de tudo é o amor de Cristo em nós, o amor que entra em nós. É isso que é maior, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, estão precisando de um abraço, de um sorriso, de teu carinho? Quantas vezes, irmão, o filho não diz para o pai: pai, eu te amo, perde a oportunidade. Este mundo está fazendo isso, irmãos, está fazendo muitas pessoas secas. Pessoas, irmão, parece uma folha seca, não entende que está passando um tempo. É melhor, irmão, dar um sorriso. Você já olhou nos olhos daquela pessoa que está sempre contigo? Não perca tempo, diga a ela: eu te amo, eu sinto falta de você. Dá um abraço, porque muitas pessoas estão morrendo, estão agonizando, querendo, mas essa doença não deixa nem chegar perto, irmão. Olha o que o inimigo está fazendo. Mas tem muita gente que não está preso a uma cama, não está preso, irmão, não está doente, mas está dentro de casa, doente porque o filho não lhe dá o abraço, doente porque a esposa não tem mais dado carinho a ele, doente porque ele não tem mais atenção, irmãos, de um irmão, de uma mãe, ou de alguém que ele ama. Ele só quer apenas um abraço. A recíproca é verdadeira, é tanto de um lado quanto para o outro, irmãos. As pessoas só olham para o seu umbigo, mas olhe para as pessoas. Deixa Jesus te encher, irmãos. Deixa o Rei da glória entrar no teu coração, e tu verás o que Ele há de fazer. Ele vai libertar, irmãos. Ele vai nos dar força, porque, meu amado, dentro do coração, é do coração que procede toda a raiz de amargura, de dor, de coisas, de terríveis situações. Então, sozinho um homem jamais conseguirá vencer o mal, o pecado, porque o coração do homem está cheio, é dele, está na palavra, a raiz de toda amargura, de todo sentimento. É esse coração, tal como Jerusalém, aqueles homens religiosos,
aqueles homens presos em dogmas, aqueles homens que diziam faça, mas eles mesmos não faziam, aqueles homens que estavam presos na lei, agarrados numa lei, mas Jesus é maior que a lei, ele cumpriu a lei, ele entrou naquele lugar, ele fez a diferença, porque ele não se corrompeu, ele não entregou, ele não pecou, ele venceu, porque ele é Deus, ele venceu, porque ele é eterno, irmãos. E no nosso coração está assim, irmão, se você não deixar Jesus entrar por inteiro, não adianta, irmão, deixa Jesus entrar no teu coração, tu verás que as trevas hão de ser dissipadas, aquilo que você não tem condições de fazer, de perdoar, Ele dentro de você alargará estes limites, e você verá com outros olhos, os olhos de quem olha para o reino eterno, olha para os céus, porque você sabe que tudo aqui vai passar, irmão, tudo isso vai passar, mas você não pode perder tempo de dizer a alguém: eu te amo. Tem pessoas querendo ouvir você, ouvir a mim. Eu não vejo há muito tempo. Procure, dê um abraço, chore se possível com ele ou com ela. Não perca tempo. Está do lado. Tem gente sofrendo, irmão, uma solidão horrenda e terrível. A pior solidão é você estar cercado de gente e se sentir sozinho, irmãos. Tem pessoas dentro de casa, do seu lar, na sua família, estão vivendo momentos assim, meu irmão. Eu quero te dizer, deixa o Rei da Glória entrar no teu coração e tu verás o que Ele vai fazer. Deixa Ele entrar na tua Jerusalém. Entra. Diz: Senhor, entra no meu coração, Pai. Alarga os meus limites, Senhor. Eu não consigo falar com fulano, eu não consigo pedir isso, eu não consigo. Você não consegue, é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Ele vai, Ele quer. Pessoas que andavam com Ele, visão errada do reino. Pessoas que estavam se achando muito religioso, totalmente fora do contexto do que é agradável a Deus. Tem muita gente, irmãos, com a intenção errada, com a visão errada, com a motivação errada. Meu amado, olhe para Jesus, creia. Ele foi preparar um lugar. Esse lugar, irmão, existe. Não perca esse lugar por nada. Não troque esse lugar por algo que o inimigo possa te apresentar e te dar um banquete para você comer. Entenda, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não troque o banquete do grande dia na mesa com o Pai, com Ele. Jesus é que vai servir, irmão, por um banquete que o inimigo dá, por um engano, por algo tão pequeno, por algo que você está passando, está na moenda, está numa situação, o inimigo sabe, se segura em Jesus, irmão. Diz: Jesus, entra aqui, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada, Senhor, me fortalece, me levanta, Pai, me faz Senhor Deus, aquilo que te apraz, Senhor, me usa, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que faz o Senhor feliz, não a mim, Senhor Deus, não o que eu quero, mas o que Tu queres, faz comigo, Pai, faz o que o Senhor quiser comigo, mas eu, Pai, eu quero Te servir, Jesus, eu quero Te alegrar, porque aquele que alegra o coração de Deus se torna sábio, sábio em todas as coisas e em todos os momentos. Você é uma pessoa sábia em Cristo Jesus. Situações, irmão, que ninguém consegue resolver, mas tu és sábio de Deus, porque você tem temor a Ele. Você anda com Ele, você caminha com Ele, e sabe que o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Ele quer fazer morada, Ele quer dirigir as nossas vidas, Ele quer te guiar, Ele quer te fazer uma pessoa
entender que Ele é Deus e que você é apenas filho por adoção através dele a Deus Todo-Poderoso. Então, se você é filho, descansa teu coração. O que tem te entristecido, irmãos, o que tem te abatido, creia, Jesus é o teu grande Rei. Ele é o teu Rei. Ele é eterno. E Ele está contigo. Ele não te deixa só. Amados, Jesus, quando ele entra, prega, faz, o que acontece? Muitos não quiseram e não entenderam, rejeitaram. Visão errada. A nossa visão é para o Rei da Glória, é para Jesus. A nossa vida pertence a Jesus. A minha e a sua vida está na mão de Deus. No meu coração, a morada é de Jesus, é do Pai. E as coisas que não agradam a Deus têm que ser arrancado. Tire do coração. Está com rancor de alguém? Agrada a Deus? Não. Arranque, peça para Deus. Está com alguma situação que você está vendo que não é agradável a Deus? Peça a Deus, porque Ele é Deus e Ele arranca isso da tua vida. E aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos libertou. Ele nos salvou. Meu irmão, nunca perca a visão do reino de Deus. Esteja sempre olhando. Haja o que houver. Tudo nesta vida vai passar. Mas a palavra de Deus jamais passará. Esses homens não quiseram, agarraram na lei. Tem muita gente se agarrando nas suas leis. Não quer Deus. Eu conheço pessoas que se largar, se aceitar Jesus, vai ter que perder muitas coisas. Olha ao nível da coisa. Por quê? Reconhece. Então ele está perdendo a eternidade por causa de uma coisa que não tem valor. Ninguém leva nada. Tudo que você tiver, você não vai levar nada. O que o homem mais quer quando está em dor, em sofrimento, é alguém chegar para ele e dizer: eu te amo. Alguém que ele ama e que muitos são abandonados. E nós, irmãos, temos que ter essa ciência, essa consciência no coração de que Jesus, Ele habita em nós. E se tem algo que a gente está fazendo que não agrada a Deus, tem que rever os conceitos. Não perca tempo. Se você tem algum problema com alguém, irmãos, peça perdão. Faça a sua parte como homem e mulher de Deus. Se conserte. Jesus é o teu ajudador. Quando você faz isso, Ele te dá a vida eterna, porque Ele é o Deus eterno e Ele é o Rei dos Reis. Não podemos perder a vida eterna, irmãos, por causa de coisas que você sabe que precisa deixar. Quer viver com velho vinho? Beber ele? Beba. Ou tu queres um novo vinho, que foi pregado hoje aqui, tão maravilhoso? Você é templo e morada do Espírito Santo. O Rei da Glória quer entrar no seu coração. As pessoas que não têm Jesus, que não aceitou Jesus,
Não perca a oportunidade, porque Jesus está voltando. Aceite Jesus. Não se agarre nas coisas. Não pense que nada que você tem, isso aí é maior do que o Deus que eu conheço. O Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus grande, o Deus vivo, o Deus que tudo pode, o Deus que está no trono de glória e de poder, o Deus que te chama, o Deus que pagou um preço, o Deus que foi ao Gólgota, o Deus que morreu crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte, e Ele está neste lugar a olhar as nossas vidas e a contemplar a cada um de nós. Jesus está na casa, Jesus está aqui, irmãos. Olhe para Ele e diga: Jesus. Você já chorou, irmão? Chore aos pés de Cristo. Se você tem coisa que você sabe que você não está conseguindo vencer, chore aos pés de Jesus, e Ele te dará a vitória. Ele vai te fazer um campeão, Ele vai te levantar, Ele vai fazer você levantar, Ele vai te levantar para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para ser um soldado do seu exército, não para te fazer o que você quer, o que eu quero. Não é assim, irmãos. É fazer aquilo que agrada a Deus, é ser um soldado valente de Jesus. Fazendo o que, irmãos? Pregando a palavra, cantando louvores, fazendo a vontade do Pai, amando as pessoas, amando, porque Deus disse, Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Está na igreja, está vivendo, todo dia, culto, canta louvor, mas o coração cheio de coisas. Isso agrada a Deus, irmão? Deixa o Rei da Glória entrar, deixa Ele entrar na tua vida quando Ele entrar, e quando Ele tomar conta de todo o teu ser, Deus fará você uma nova criatura. Aceite Jesus, dê um passo para Ele aonde você estiver, dobre o seu joelho, chore com Ele, faça isso e você verá o que Jesus vai fazer. Deixa o Rei da Glória entrar na tua vida, deixa Jesus habitar no teu coração, entrega o caminho a Ele, entrega a tua vida a Ele, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Ele é fiel, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui porque Jesus nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele fez por nós, irmãos, e nós nunca poderemos pagar o que Jesus fez, irmãos. Ele pagou um alto preço. E você é alguém que Jesus ama demais, e Ele quer te usar. Visite as pessoas, faça o que tem que ser feito, conserte na sua família, aonde você estiver. Venha para cá, irmãos, mas venha como obreiro aprovado, que não tem nada que se envergonhar, para que Deus possa te usar de verdade e te fazer uma pessoa feliz. Não é a circunstância de ter, irmãos, é a circunstância de ser. Não é o que você tem, mas é o que você é diante de Deus. É o que nós temos dentro, a adoração ao verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Jesus, Cristo, é a nossa Páscoa, é o que nos libertou. Nós somos livres, irmãos. Nós vivemos a nova aliança, a aliança da graça de Deus que está sobre as nossas vidas, e nós temos que fazer o que Ele quer que nós façamos. O que? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue, ame, chame e diga: Jesus te ama, Jesus te ama. Nunca esqueça, Jesus te ama, e Ele quer entrar no teu coração, e quando Ele entrar e fazer morada, Ele fará você uma nova
criatura, tudo novo. Ele fará de você um filho de Deus. Você que não aceitou Jesus, eu sinto. Muitos dizem, todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Aquele que é feito filho de Deus é aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se você está preso, vivendo preso, tal como esses religiosos, preso em coisas, acredita nisso, acredita naquilo, bate aqui, patuado lá, patuado aqui, situações daqui, situações dali, acredita nisso, crê nisso, meu irmão, eu quero te dizer à luz da palavra, só Jesus é o grande Salvador da alma, só Ele intercede por nós, junto ao Pai, é Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa, peça ao Rei da Glória, peça a Jesus, porque Ele é o que te liberta, Ele quer entrar no teu coração e fazer morada, e Ele quer te fazer uma pessoa nova, renascido de novo, das águas do batismo em Cristo Jesus, e tu verás o que Ele há de fazer na sua vida. A tua casa vai mudar, a sua vida vai mudar, e todos vão dizer, Ele mesmo, é ela mesmo, porque você será diferente quando aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia! Fique de pé, irmãos, porque Jesus é bom. Aleluia! Glória a Deus!